Bem-vindos ao futuro. Aqui é onde a ficção científica faz parte do presente, do seu dia a dia, onde o suficientemente bom não basta. Em um mundo onde tudo está conectado, onde tudo é igualmente excelente, onde o desempenho está atingindo a perfeição, existe apenas um espaço para inovar. Você. Agora você está no centro da mudança. A forma como trabalhamos nunca mais será a mesma. As habilidades que precisamos serão drasticamente diferentes. E como descobrir novas oportunidades em um dos períodos mais transformacionais da história da humanidade? Você está impulsionando a mudança ou está sendo conduzido por ela? Tudo está automatizado, até as coisas mais simples. As máquinas aprendem com o que fazemos e nós usamos o resultado disso para avançar mais, ensinando novos tópicos e comportamentos a elas. No entanto, qualquer coisa que não possa ser digitalizada ou automatizada se tornará extremamente valiosa. Características exclusivamente humanas como a criatividade, imaginação, emoção, intuição e ética serão ainda mais importantes no futuro. As máquinas são muito boas em simular, mas não em ser. Sim, os robôs farão alguns dos nossos trabalhos, mas isso nos permitirá focar em coisas que não podem ser automatizadas. Para se adequar a essa mudança, você precisa começar a se envolver mais com o que poderia ser e não com o que é. Nós precisamos ir além da tecnologia e dados para alcançar ideias e sabedoria. Tecnologia representa o como da mudança, mas o ser humano representa o porquê. Rose, você lembra de alguém que teve uma ideia que tenha trago algum benefício grande para um departamento específico ou para a empresa como um todo? Lembro, aham. Eu fui transferida para a filial do Solar, para a unidade do Solar, e recentemente a gente tinha feito um projeto que era customizar o portal do representante. O projeto é o portal do representante, né? Os pedidos eram tudo manuais, daí a gente automatizou todo esse sistema. E quando eu fui para a indústria de solar, o Colônia era o gestor, né? Hoje é novamente, mas naquela ocasião ele era o gestor dessa unidade e ele tinha feito uma visita para a Fiat. E lá ele tinha visualizado um portal que era para atender a demanda lá da Fiat, né? Mas que se enquadraria para a área técnica. E daí surgiu o portal técnico, que teve todo um diferencial na história da Comeco. Comparado com outros softwares que eu conheço, é muito fácil, é didático, você tem a posição de estoque, você tem o prazo de entrega, os valores, frete, tem até facilidade, se você pega um valor a mais de peça, você tem a facilidade de não incluir o frete, que a Comeco é parceira e ajuda muito na aquisição e no atendimento rápido do cliente. Vocês usam o portal técnico hoje? Usamos o portal, sim. É muito bom, é muito prático, é fácil de lidar, né? Bem interessante. Muito bom de trabalhar com a Comeco, apesar de ter pouca garantia lá na minha região, né? Estou muito satisfeito com a parceria e ainda mais agora com esse curso, né? Vindo agregar conhecimentos aí, né? Para as pessoas entenderem um pouco o que é esse projeto, ele todos os equipamentos que a Comeco comercializa, ele é explodido. A gente diz que é uma vista explodida de todos os equipamentos. Ele tem a imagem dos equipamentos e todas as peças, todos os componentes que compõem aquele produto. Então, os produtos eles foram desmontados, foi batido foto de cada peça, tratada essas fotos e feita uma estrutura. Essas duas pessoas, o Giovanni e o Thiago, ficaram responsáveis por esse projeto. E eu, juntamente com o Colone e outras pessoas que eu não lembro nesse momento, né? A gente ficou junto com a TI, customizando toda essa operação. Outra coisa que facilita muito também é o desenho a vista explodida do equipamento.
Então minimiza o erro de você pegar uma peça errada e chegar no cliente e ter esse desconforto, a peça está errada, eu preciso trocar. Então, é muito difícil você errar. Você pega a peça certa, vai lá, troca, o cliente fica satisfeito e a gente também. Até hoje é utilizado isso como um argumento de venda, é um diferencial da Comeco. O portal técnico, ele traz uma diferenciação para a Comeco como um todo, assim. É um argumento de venda, a concorrência até hoje ela tenta copiar o nosso portal, mas nenhuma dos concorrentes ainda conseguiu traduzir, né, a essência, porque ele é muito completo, ali consegue se colocar pedido, a gente compra produtos de vários fornecedores, todos os produtos são diferentes, né? O técnico, ele quase sempre não tem um sistema próprio, então todos utilizam o próprio sistema da Comeco. A Comeco gerencia 1.500 empresas, não só a empresa da Comeco. Ela disponibiliza ferramenta para que todos os credenciados consigam gerenciar o seu próprio negócio. Ali eles conseguem verificar preço, duplicatas em aberto, conseguem visualizar todas as peças de todos os nossos produtos, ter a certeza que eles estão adquirindo a peça que se faz necessária para aquele equipamento, né? A gente fala que é o escritório online de todos os credenciados. Eu fui autorizado por 4 anos da concorrência, posso falar o nome? Mideia Carrier. Portal muito complicado de achar peças, não tem fotos, bem complicado mesmo. E nota 10 para a Comeco aí desde o início da parceria, que já tem mais de 10 anos, né? O portal alterou pouca coisa, já era bom, né? Cada vez está melhorando, né? Teve poucas alterações porque já começou bom, né? A gente de empresa reduz custo para a gente, porque eu não preciso de um software meu, eu utilizo o próprio da Comeco. É isso. Bem, eu acho que a ideia melhor que a gente ainda usufrui hoje, que deu bastante fluidez na área financeira, foi o Nexera. Isso já está implantado aí desde quando, Marcos? Se não me engano, foi o segundo semestre de 2011. A gente tinha uma séria dificuldade na questão do retorno bancário, do processamento dos dados bancários, né? Então a gente fazia tudo praticamente manual, que era o retorno bancário, a francesinha, que é o relatório de informações que vem da parte do banco, né? Tudo que vem de liquidação, a parte das instituições bancárias, né? Então a gente fazia isso tudo manualmente, e isso a gente trabalhava com cerca de 18 bancos aproximadamente. Sempre falar do projeto do Nexera, ele nos traduz a um grande desafio que a gente teve, né, ali por volta dos anos 2010, 2011, que foi quando a gente teve essa incumbência de fazer o sistema ler todos os arquivos que os bancos enviam para a gente. Então o Francisco, na época, conversou conosco e pediu apoio nesse projeto, onde ele estava tentando fechar um negócio com a Nexera, onde a Nexera serviria de van para a nossa empresa, passando todos os arquivos para a gente, sem ter necessidade do usuário ir lá na conta bancária e tirar esse arquivo de lá de dentro, passar para o seu computador ou para a rede e fazer a leitura desses títulos dentro do sistema. Então vocês tinham que baixar 18 arquivos todo dia, manual. 18 arquivos é mole de falar, né? Porque do banco a gente precisa saber tudo que aconteceu na conta, e eram de 18 bancos, só que muito mais contas bancárias. Cada banco tem 3, 4 contas, então... Cada banco tem uma operação diferente. Câmbio, então pensa, a gente paga fornecedor nacional, paga fornecedor internacional, paga imposto, paga funcionário, paga... E tem todo o recebimento, né? Boletos, depósitos. Então puxar todas essas informações de todas as contas, todos os dias, demandava com certeza muito tempo. É uma operação inclusive, quando eu entrei na empresa, existia um setor dentro do financeiro que era operações bancárias, né, que eram pessoas exclusivas para fazer esse processamento que a Nexera faz hoje. Então a gente éramos em 6 colaboradores, fazendo toda a parte do processamento manual das informações bancárias.
A gente que vem de trabalho com TOTOS há muito tempo, a gente sabia que era um projeto que não seria tão simples de colocar dentro da empresa. Porque uma coisa é você fazer um projeto onde você vai movimentar um título, uma nota fiscal, outra coisa é você fazer um projeto onde você vai ler um arquivo que vem em mais de 1000 títulos. Então, se você fizer qualquer coisinha errada, você acaba distorcendo todo um financeiro. Então, a gente tinha que ter muito esse cuidado, né? Tinha que ser um projeto muito estudado para a gente poder ter êxito lá no final. Então, começamos a levantar todas as situações que tinha, né? E a gente sabe que dentro de um arquivo bancário vem muitas ocorrências diferentes, então muitas situações diferentes. Pode um cliente pagar em duplicidade, pode um título vir que já não está mais naquele banco. Então tudo isso a gente teve que tratar. A gente ganhou muito tempo e qualidade na informação que hoje a gente... O que o Nexera faz pra gente, né? Ele é uma van eletrônica. Então a gente não precisa mais ir até o banco para pegar as informações. O banco envia diretamente para o Nexera todas as informações que a gente precisa. Ela trabalha essa informação, ela constrói essa informação de um modo que a gente envia para a gente, de um modo que a gente consegue enxergar todas as informações que a gente precisa de uma forma muito resumida, muito pragmática, assim, limpa, né? Então a gente ganhou em tempo, em qualidade da informação, agilidade os processos ali de... Até acredito que a gente consiga hoje fechar a contabilidade no 5º dia, porque tem a Nexera por trás, né? Porque senão o processo de fechamento ia demorar muito mais. É só nós pensarmos assim como é o nosso dia a dia, né? A gente chega na empresa, os títulos já estão baixados, né? As informações de francesinha, por exemplo, que a gente tinha aqui no banco, salvar esses extratos, hoje já está tudo salvo. A gente chega na empresa e já temos essas informações. Então é um diferencial muito grande. E é automático, né? Não tem o risco de uma pessoa estar ali liberando, acontecer de a pessoa errar, entendeu? O sistema lê a informação, pronto. Já. E a gente tinha tanto cuidado com esse projeto, que era o nosso filho mais novo, que a gente mesmo executava manualmente isso, a gente executava a rotina, colocava a rotina para rodar, justamente pelo, não digo medo, mas o receio de dar alguma coisa errada naquele retorno bancário, onde a gente teria que arrumar muita coisa manualmente. E se desse errado, a gente perderia aí dias de trabalho para poder corrigir. Então a gente ia lá todo dia de manhã, junto com o usuário, sentava do lado dele e fazia ele apertar no botão para o sistema ler todos os arquivos, né, Rui? O sistema todo ele é parametrizado, né? Onde hoje o usuário apenas faz o cadastro da conta bancária, das ocorrências e parametriza para que o sistema entenda que aquele arquivo ou aquele banco ele deve executar automaticamente. Então, a qualquer momento você pode tirar um arquivo ou algum banco de processo automático e o sistema de madrugada, quer dizer, não é de madrugada, na verdade de madrugada a Nexera posta os arquivos aqui para a gente e o sistema, num determinado horário... 7h30 eu acho que está rodando, né? O da Conlog 7h30 e nas outras empresas também daí tem alguns horários diferenciados. A gente consegue saber todo mundo que pagou pra gente já no primeiro horário da manhã, os nossos pagamentos, a gente já consegue jogar essa informação dentro do sistema, tudo no primeiro horário da manhã, então a gente consegue, enfim, programar o financeiro com muito mais agilidade. Quando eu entrei já tinha o portal certinho, mas aí a gente implementou logo em seguida, foi mais na metade do ano por aí, pro final, a gente começou com o processo de cotas, né? Onde o representante, porque quando eu entrei também era um processo um pouco manual ainda, tinha que olhar estoque, tinha que olhar tudo no faturamento, e daí, quando colocou a cota, pelo menos já não precisou mais conferir estoque, só entrava pedido do que tinha realmente, ou então dos processos futuros, que ainda a gente tinha só comprado e estava no navio e às vezes o representante até ligava. Dá para liberar esse meu pedido urgente? Não, está no navio ainda. Então a gente já estava com o pedido tudo no sistema, programadinho. Era bem interessante nesse período, foi em 2008, né, que a Bianca está citando, e o número de faturistas era ainda maior, né? Por mais que a gente já tinha automatizado parte do processo, mas a gente tinha uma média de 10 pessoas trabalhando.
e trabalhava fora do horário, era quase todo dia, a gente ficava até 10, 11 horas da noite. Muitas vezes o sistema não suportava, que era licença limitada, né? A gente tinha que ir 4 horas da manhã para a empresa para trabalhar, porque as outras áreas ainda não estavam trabalhando e a nossa era mais pesada, né? O faturamento era mais pesado, final do mês principalmente, a gente ia 4 horas da manhã para a empresa para trabalhar e o pessoal do TI tinha que ir junto para dar suporte nessa época, né? E os pedidos tinham várias críticas, era um monte de relatório, várias faturistas, dividia por região, né? E quando se falou em automatizar esse processo que foi de cotas, surgiu aquela grande incógnita na empresa, né? E agora as pessoas vão ser demitidas, né? Porque vai ser automatizado. E não foi bem assim que aconteceu, né? Na ocasião, nenhuma pessoa foi demitida, todos foram realocados em outros departamentos, ou até mesmo ficaram porque a empresa começou a crescer de uma forma... Mesmo porque no processo de cotas, ele cuidava do estoque e podia colocar pedido futuro. Mas ainda tinha muita coisa manual, né? Transportadora a gente colocava manual, ATs, tinha que ter aquela tabelinha com ATs do lado para saber... Tabelinha bondade da Bianca, era uma bíblia, né? Tinha tabelinha de transportadora que tinha que conferir o cadastro do cliente certinho. Tava lembrando, Bianca, nessa época, a Carolina Queires, que trabalhava com a gente, ela até pediu ajuda da área fiscal na época, a Giovana, tinha um fichário preto, assim, enorme, daquelas divisórias de fichário, daí era por linha, porque não existia separação das linhas, né? Então, era tipo assim, a vela, o aquecedor, o ar-condicionado, aí você abria, daí tinha por estado, por região, por quê? Tem suframa, não tem suframa, o cliente tem inscrição, não tem inscrição, então assim, era uma bíblia. Então, pessoal, tem que colocar um pedido. Tá, agora deixa eu ver. Essa linha, esse estado, o cliente vai comprar para consumo até você achar quais são as regras que iriam colocar. E era ainda com produto. E por produto. Chance de erro era... Chance de erro, tipo assim, agora eu já sei de cor, eu vou colocar ou não olhar, ou olhar errado. Chegava a ter tabelinha dos erros para saber menos erros fazer assim pra gente poder. A gente criou uma vez, né? Eu era a supervisora da equipe. E a gente criava a premiação, a Bianca vai lembrar disso, né? Ele dava um dia de beleza para a faturista que menos errasse, né? Chegou a esse ponto, assim. E a Elo era a campeã, né? De a menor quantidade de erro, assim. Mas era estrondoso o volume e a quantidade de coisas, né? As meninas tinham um checklist do lado de tudo que tinha que ser visto, né? Para realmente não acontecer o erro, assim, né? E a gente sabia dizer sobre cada pedido, né? Chegava no final do dia, se a Rose perguntasse sobre um pedido, não, esse pedido tá assim. Aí eu olhava no nosso relatório, que a gente tirava, anotava tudo ali a caneta e dizia, não, esse pedido tá aqui, porque tá esperando o financeiro me mandar o boleto para eu mandar o boleto para o cliente. Eu voltava tudo pro faturamento, né? Bem manual. Porque muitos projetos às vezes não são tão valorizados, assim, o que a TI fez, o projeto que cada pessoa pensou, mas a gente tem que ver a diversidade de atividades dentro da nossa empresa, né? Então a gente tem esse auxílio, assim, eu visitei a Intelbras, já fiz umas 2, 3 visitas e vejo assim a quantidade de sistema que eles trabalham, né? É um para fazer faturamento, um para controlar estoque, um para fazer call center e a gente consegue ter tudo isso num sistema. Às vezes as pessoas me perguntam qual o sistema que vocês trabalham? Eu falo TOTS, Microsiga, mas eu penso que é um sistema Comeco, porque ele foi totalmente customizado para atender a nossa necessidade, né? Tem muita coisa, é muito bacana porque tu vê a quantidade de pessoas envolvidas na nossa empresa e a quantidade de ideia, mas se a gente for ver tudo que já foi feito, é uma mudança radical. E na verdade são projetos de melhoria contínua, né? Por exemplo, o projeto de 24 horas a gente trabalha nele até hoje, né? Por exemplo, essa bíblia que a Gabriela citou foi criado o conceito de tese inteligente, né? Que são um conjunto de regras que vai definir aquelas teses que vão compor o pedido. E nisso a gente trabalha diariamente. Precisa agora uma regra nova, principalmente fiscal, né? Que muda legislação, todo dia, legislação, agora tem que mudar tal regra. Isso a gente vai fazendo uma melhoria contínua no projeto. E isso ajuda muito, assim, na área fiscal, porque, assim, como vocês mesmos citaram agora, muda o tempo todo. Então, assim, não que o sistema, desde aquela época, as regras fiscais foram cadastradas, não se mexe mais. A gente mexe e existe uma manutenção
Só que assim, precisou da TI para colocar todos aqueles campos para pegar e já ficar tudo amarrado. Então assim, ou já vai importar um produto novo, eu cadastro uma única vez aquele produto, deu a regra, está cadastrada. Claro que existe a nossa intervenção, o sistema não funciona sozinho, a gente tem que cadastrar uma regra. Mas assim, depois ele continua, no máximo quando muda a legislação, a gente vai lá e muda um percentual de ST que mudou, mas eu vou lá dentro de uma regra já cadastrada, faço filtros, é muito mais simples. E assim, a parte de fiscalização, assim, ó, quanto problema a gente tinha com o cliente e com o fisco. Por quê? Porque a nota chegava errada, porque não foi recolhida uma guia, porque... Então, isso, todas as travas, não só o próprio sistema de TIs inteligente, mas outras travas que acontecem no sistema de expedição, tipo, não deixar gerar a minuta se o pessoal da expedição não confirmar que pagou uma guia de ST. Quanta coisa era expedida sem ST, por quê? Porque, então, assim, a TI vai nos ajudando e isso é muito bom na área fiscal, por quê? Quando a gente tem o trabalho humano, sempre tem a possibilidade de erro, de esquecer. Então, quando tem, a gente consegue botar alguma coisa dentro do sistema, que vem uma mensagem na tela, que trava, não deixa gerar uma rotina se você não confirmar que tem uma guia paga, integrar com o financeiro, que já vai lá a guia para pagar. Então, tudo isso é muito bom, nos ajuda na parte de... Como a gente na área de controladoria detém esse conhecimento técnico, a gente consegue botar as informações dentro do sistema para que várias pessoas que não têm esse conhecimento consigam trabalhar e não ter tanta chance de erro, problemas com fisco, fiscalização. Essa tese inteligente que o Léo e a Gabi estão falando foi muito importante, porque quando eu comecei a trabalhar no faturamento, o risco de erro era praticamente zero, porque o próprio sistema ele já te dá as travas, ou seja, tu não consegue colocar uma tese diferente para um determinado estado, para uma determinada empresa que tenha ST ou não tenha, porque o próprio sistema já trava a inclusão do pedido errado, por causa da tese inteligente. Hoje é quase impossível errar um pedido, né? Porque se tu vincular uma tese errada lá, o próprio sistema já vai te avisar se está certo ou não, ou a que deve vincular, ou se o cliente está analisado ou não, ou se o cabeçário do pedido está certinho, solidário para revenda, ou se está lá consumidor final para revenda, ele já te avisa tudo. Hoje em dia é quase impossível errar um pedido, para tudo tem uma trava. Até no cadastro do cliente foi criado várias travas para poder não liberar o cliente de forma errada. Né? Isso, os pedidos que já não caem direto. Isso. Tem os pedidos... o tempo do faturamento, né, Felipe? Porque a gente teria que ter muitas pessoas se não tivesse esse projeto 24 horas só para analisar os pedidos. Pensa o volume de pedido que a gente tem hoje, se a gente teria que liberar tudo manual. Tipo, eu que faço faturamento da Bela, a quantidade nossa de pedido é superior a qualquer outra empresa do grupo, é gigante. Se alguns pedidos que não estão na modalidade de agendamento não fosse automático para lá, eu teria que ter mais 3 pessoas para poder liberar pedido. Seria na mesma proporção do que era o faturamento antes com 10 pessoas. E hoje em dia só existe uma pessoa por empresa. Uma pessoa na Bela, uma pessoa na Comic e uma pessoa na Condela. Fazendo o trabalho do que 10 pessoas faziam na época. E ainda consegue até fazem outras atividades. Com certeza, outras atividades. São mais específicos, né? Sim, essa semana mais ligados àquela atividade. Eu fui ajudar o Jonathan, né? Do faturamento da Comeco, para poder... fui assim, Jonathan, vou inserir esse pedido aqui. Entrei no portal, né? Passei a interna, fui colocar o pedido todo. Daí, entrei, coloquei o pedido, quando coloquei, eu selecionei a cota, e fui para o sistema para poder liberar esse pedido. Quando eu cheguei, apertei lá para alterar o pedido, ele já estava na expedição. Eu falei, Jonathan, meu pedido foi para a expedição e eu não analisei ele. O próprio sistema já veio. Estava tudo certo, ele já vai automático. Se o sistema identifica que está certinho... Crítica, nada. Não, minha época de faturista. O próprio sistema já identifica se está tudo correto, se não está na modalidade de agendamento, não tem nenhuma observação para colocar na nota, ele vai automaticamente. Também se não tiver nenhum problema no cadastro do cliente, né, para que não puxar uma tese errada, o próprio sistema já libera e já vai para a expedição, para separação, conferência e expedição. Né? Meu Deus, é uma bênção nas nossas vidas. A nossa ideia de trabalho é melhoria contínua, então a todo momento, a toda semana, a todo mês se está fazendo algum tipo de trabalho e surgem várias, né? Um exemplo claro ali é o equipamento de pintura, por exemplo, né? Que nós tínhamos ali, era uma pistola de pintura gravitacional, onde ela poderia trabalhar somente com 900 ml por vez, e isso o operador ele passava 2 horas e meia do dia parando a pintura e preparando tinta para poder pintar. E hoje nós trabalhamos com um equipamento de baixa pressão que se chama de Speedway,
E esse equipamento, ele pode, independente do volume de tinta, ele pode trabalhar. Então ele passa hoje 15 minutos preparando a tinta e outras 6 horas do dia trabalhando com a pintura sem precisar se locomover. Então é um ganho aí de mais de 2 horas, né? De 15 minutos, 2 horas e meia, que se ganha só nesse processo, né? Um equipamento com custo baixo, manutenção baixa, que proporciona uma produtividade alta para nós hoje. Você lembra de alguma ideia que alguém teve aqui que fez a diferença aqui no setor ou na empresa? Eu sei que vocês são muito movidos à ideia aqui, né? E muita gente tem muita ideia legal. Enfim, isso chega até você, você lembra de alguém? Como é que foi? Você já sabe de alguma? Lembra de alguma? Lembro. A gente sempre está tentando buscar melhorar, né, o nosso processo, né? E aí tem várias. E aí a gente tem uma oração de manhã, que a gente faz uma oração de agradecimento, coisa e tal. E aí a gente abre essa oportunidade para todo mundo falar, ó, se alguém tiver alguma ideia que facilite a nossa vida diária, qualquer projeto, qualquer coisa que facilite, é só abrir. Nunca teve que ser só minhas ideias e nem, não, o que ele fala é lei, não. Então a gente pega, né, um dá uma ideia aqui, uma dá uma ideia ali, um começa e o outro termina, e aí vai aprimorando cada vez mais, e aí fica show. E aí eu posso citar para ti uma ideia que é dessa embalagem plástica, que antes a gente trabalhava numa embalagem transparente, porém, né, com transporte a gente sabe que nem todo mundo cuida como a gente cuida, vai variando, vai estragando e vai chegando no cliente toda estrupiada, como os outros. Né? E aí a gente começou a trabalhar com a caixa de papelão, porém inviável, porque o papelão ele é muito mais caro do que o plástico, ele é pesado, então ele é vendido por peso para nós e aí fica inviável. E a gente começou a buscar no mercado alternativas, embalagens diferenciadas, aí que a gente viu o saquinho do correio, que é aquele envelope de segurança, que ele é reforçado, ele tem uma cola especial, o produto não molha lá dentro, é fácil de manusear. E eu fui buscar isso no mercado, ver se tinha as dimensões que a gente conseguia para atender nossa necessidade aqui. Busquei no mercado, aí eu tive a feliz notícia que a redução de custo em relação do papelão para essa embalagem era em torno de 40%. Tinha um custo de 12 a 15 mil mensal de papelão, caixas de papelão, e a gente optou por esse saco plástico, que ele é um saco que tem, ele é como se fosse um envelope, ele lacra e depois disso não tem como violar. Vai violar se você quiser rasgar, porque onde ele tem a cola não solta mais. E aí você sai de um custo de 12 a 15 mil para 6 mil, sendo que além desse custo, né, mais baixo, você tem uma agilidade gigante na expedição, porque antes você tinha que procurar uma caixa de papelão na estrutura, ou tinha que, esse cabe, esse não cabe. Não, então hoje você tem o tamanho certo para o produto certo, fica na expedição, o menino vem ali, esse aqui eu preciso de 5 saquinhos, vai ali, pega, coloca dentro, em coisa de 15 segundos. E antes você demorava 15 minutos para fazer, porque você tem que fechar a caixa, passar a fita gomada de um lado, vira do outro lado, coloca o produto direitinho para que ele não amasse, que não dobre, e aí fecha de novo do outro lado. Então é uma demora muito grande, né? E aí tu tem uma embalagem dessa que te facilita, meu Deus, tá louco? Em 15 minutos fazer em 15 segundos um volume é absurdo. Então o ganho na verdade não é só a diminuição do custo, que antes era de 15 mil, o máximo, né? E passa a ser 6, mas sim o tempo que você ganha na expedição e aí a produção muito maior, né? Nem se compara, né? Além disso, reduziu o espaço de armazenagem, que o papelão armazenado ocupava inúmeros drive-ins, inúmeros posição pallets, e 5 mil embalagens daquelas envelopes de segurança ocupa uma caixinha, um drive-in, é coisa mínima. Então a ideia inicial era a ráfia, que a gente já usava num produto que era o capacho de fibra de coco, que ele era mais firme, era um saco mais forte e tal. A ideia inicial era trabalhar com a ráfia. Então a partir daí que foi evoluindo, né, para uma embalagem melhor. De onde surgiu essa ideia? Esse saquinho onde você viu? Ou como é que foi? Então,
A gente, às vezes, no corre-corre do dia, não presta atenção em detalhes simples, né? E aí, às vezes, eu estou em casa, me bate o cara do correio, eu vou atender o correio. E o cara me entrega uma embalagem, o que eu comprei, o produto que eu comprei dentro disso aqui. E eu digo assim, meu Deus, por que eu demorei tanto, né? Por que eu demorei tanto? Só copiei, ela já existia, mas a gente fica tão focado, está tão no corre-corre que às vezes esquece, não presta atenção. E um detalhe, eu comprei uma mercadoria na internet, chegou lá, o cara me deu um pacote, meu Deus, a pedra, né? A roda, né, como os outros, né? A invenção da roda. E não era, já estava ali, né? Em São Paulo, quando eu fui em São Paulo em janeiro, eu estava lá visitando alguns clientes e eu peguei um caminhão nosso sendo descarregado, de um cliente nosso grande que a gente tem em São Paulo. E nele estavam essas embalagens novas, né? Nenhuma embalagem, assim, avariada. Você via claramente que as embalagens estavam totalmente inteiras, sem rasgo, né? Porque com a caixa, tu pode abrir a caixa e tirar e passar uma fita nova, né? Esse saco não. Se você abrir, rasgou, o saco tem que jogar fora. Tá violado. Bom, a gente teve também a ideia dessa estrutura metálica, que é a de papel de parede, onde a gente tinha uma posição normal que ocupavam 2 espaços, no caso 2 pallets, e hoje ela ocupa 10 referências. Ela subdividiu o picking, colocando a estrutura, e aí reutilizamos um madeiramento que vem de importação no pallet de piso, cortamos ao tamanho que a gente precisava, sem precisar usar um pallet. E aí é uma estrutura de 2 centímetros, um MDF, como se fosse um MDF. E aí eu ganho ainda mais 15 centímetros, que é o tamanho do pallet, entende? E aí, onde tinha numa rua 96 posições, ela passa a ter 5 vezes mais. Imagina que um investimento de 50 mil em estrutura, você diminui 6 ruas, cada rua são 96, são 48 de cada lado. E você coloca tudo isso, compacta tudo numa única rua, ou a facilidade de separação, né? Você deixa de andar 1 quilômetro para andar 100 metros, para separar um pedido. Imagina se tivesse que aumentar, adicionar o armazém, né? Onde seria 6 ruas, teoricamente são 6 ruas. Mas a gente compactou em uma. Mas se fosse aumentar 6 ruas, olha o investimento, né? Alicerce, parede, teto, estrutura metálica, né? Porque não adianta você ter um armazém com planta baixa se não tiver estrutura, não faz resultado, né? Tem ali, mas é um espaço muito limitado, você vai botar só no chão, né? E assim você pode verticalizar e ganhar esse espaço todo. Imagina ter que construir 6 ruas a mais, né? Se as pessoas não tivessem apoiado com garra e visto que aquilo ia ser um bem para a empresa e para si mesmo, teria acontecido alguma coisa? Enfim, como você vê isso? Não, eu acho que foi as pessoas que realmente fizeram a diferença nesse projeto. Muitas pessoas tiveram que levar trabalho para casa, tiveram que comprar briga com o gestor, e foi muito bacana a ação do Colônia, assim, né? Vamos fazer, a ATI abraçou junto com a gente a causa e a gente conseguiu desenvolver, mas foram vários percalços no meio do caminho, assim. É uma felicidade muito grande, né? Porque a gente pode afirmar com certeza absoluta que nós somos uma das poucas empresas que temos essa funcionalidade, digamos assim, 100% implantada. Todo projeto que a gente desenvolve ele com muita seriedade, com muita análise, porque a gente sabe que isso é o dia a dia de cada funcionário. Então, a gente tem que tomar cuidado nas coisas que a gente faz, e isso é primordial para as coisas darem certo, né? Independente se a ideia dele for boa, se não for boa, se a gente vai ter que lapidar, melhorar ou não, mas eles têm que se sentir importantes. É importante para nós que eles se sintam assim, né? Constantemente, né, Maura? Nos é perguntado, né, o que foi feito de novo? É verdade. O que vocês fizeram de novo? O que tem de novo? Vocês têm reuniões em que eles falam? Não reuniões, mas às vezes conversas, né? Tipo, informais. A gente está aqui na sala. E aí, o que aconteceu aí nos últimos 30 dias, nos últimos 15 dias? O que aconteceu de novo? Ou o que nós iremos fazer nos próximos 30 dias? O que vocês pretendem fazer? Qual é o nosso planejamento para a próxima quinzena ou o próximo mês? Vamos fazer isso. Não, ok, então vamos querer saber o que nós vamos ganhar com essa melhoria. Então,
Às vezes são coisas simples, mas muitas vezes as melhorias pequenas, as mais simples, trazem os melhores resultados para a gente. Parabéns pela maturidade de vocês, parabéns por apoiarem as ideias, por terem as ideias e por transformarem a nossa empresa numa empresa melhor. Obrigado. Obrigado. A união de coisas complexas como um tablet e de coisas simples como uma garrafa PET podem tornar as coisas incríveis. E se tivéssemos novas ideias, onde poderíamos chegar? Ideias simples como um tablet, não. Ideias complexas como um tablet ou simples como uma garrafa PET transformam em coisas incríveis. Pô, que droga, isso é uma coisa tão simples. Vamos lá. Ideias complexas como um tablet ou ideias simples como uma garrafa PET nos fizeram chegar... Errei. Wow.